Abra sua Bíblia no Salmo 27, o verso de número 4, informações inspiradas pela palavra, vai te ajudar não só agora, mas dia após dia. Você vai, quando ler, Deus vai te ensinar mais ainda. Vamos lá, igreja? Vamos fazer essa leitura? É bem conhecido esses salmos. Está escrito assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Esse versículo ele é rico, ele é profundo de revelações, inspirações. A gente pode abordar aqui, irmãos, tanta coisa nesse versículo, né? Assim, de quem quer de verdade buscar a Deus, de quem quer de verdade, né, aproveitar e contemplar a formosura do Senhor. Então é um salmo, um verso assim de grande profundidade espiritual, que mostra, né, o desejo de Davi em querer, irmãos, olha, contemplar, ou seja, desfrutar do que a igreja? Da glória de Deus, da formosura de Deus, daquilo que de melhor o Senhor então podia ali, né, mostrar para Davi. Mas me chamou a atenção hoje duas coisas aqui nesse verso. Inclusive é o início dele que nós vamos estar estudando, meditando, e eu vou buscar outras referências. Vamos fazer a leitura de novo, só a parte inicial? Vamos lá? Uma coisa pedi ao Senhor, né? Ou pedirei ao Senhor, e a buscarei. Então vamos lá, igreja. Uma coisa é pedir, outra coisa é buscar. Sabe, irmãos, muitas pessoas, às vezes, elas só têm o hábito de pedir, só têm o hábito de, então, querer, elas só têm o hábito, então, de ter o desejo. Se eu tenho o desejo de fazer algo, e eu não busco fazer aquilo que eu estou desejando, irmãos, não vai acontecer nada, né? Você pode levar isso para a vida profissional, você pode levar isso para o lado, né, escola, para outras áreas também. Não adianta ficar pedindo se você não agir. Então Davi está dizendo assim: uma coisa é pedir, outra coisa é buscar o que eu estou pedindo. Sabe, tem gente, olha só, eu já contei aqui, eu já vi casos que parece que é até brincadeira, mas é caso sério. Já vi pessoas, irmãos, que precisam de um trabalho, precisam, né, de uma oportunidade de trabalho, e aí acorda 10 horas da manhã, 11 horas, meio-dia. Como que vai trabalhar assim? Uma coisa é você pedir, uma coisa é você querer, outra coisa é você levantar cedo e ir trabalhar ou procurar uma oportunidade de trabalho, né? Aí a pessoa fala assim: não, mas vai cair do céu o trabalho. Não, isso não acontece não. Uma coisa é pedir, outra coisa eu buscarei. Eu vou repetir várias vezes aqui, irmãos, para a gente até interagir e levar para, né, a nossa mensagem de hoje aqui. Vamos lá, mais uma vez, repete comigo, por favor. Uma coisa é pedir, outra coisa eu a buscarei. Amém? A gente pode também levar aqui para o lado espiritual. Tem gente que pede, não é errado, né? Você vai ver lá Jesus falando: tudo que pedides recebereis, né? Mas tem gente que pede bênção, pede prosperidade, pede, irmãos, cura, pede libertação, pede realização de sonho, pede, né, aberturas de caminhos. Pedir, irmãos, pode pedir, mas eu preciso, irmãos, fazer a minha parte para receber de Deus aquilo que eu estou pedindo. Se eu e você entendermos o que realmente, o que o salmista está dizendo, uma coisa é pedir, outra coisa é buscar. Eu me lembrei, irmãos, do Salomão. Você já leu um pouquinho da história de Salomão? Vamos pegar aqui referência para não ficar nas minhas palavras.
1 Reis, capítulo 3, o verso de número 5. 1 Reis, capítulo 3, o verso de número 5. Vamos ler juntos aí. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão, e de noite em sonhos, e disse-lhe Deus, o que Deus está falando para Salomão? Pede o que quiseres, que eu te dê. Vamos enfatizar aqui a parte final. Pede o que quiseres, que eu te dê. Então veja, irmãos, Deus está falando assim: Salomão, faça um pedido. O pedido que você fizer, eu vou te dar, eu vou atender. Aí olha só o versículo de número 9. A teu servo, pois, dá um coração, que é a igreja? Entendido, para julgar ao teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este povo, tão grande povo? Amém. Tem tradução que diz assim, que Salomão pediu o quê? Sabedoria. Veja, irmãos, que ele poderia ter pedido realização dos seus sonhos, ele poderia ter pedido, vamos dizer assim, casas, carros, ele poderia ter pedido tantas coisas, palpável, tocável, vamos dizer assim, algo físico. Mas Salomão pede o que, igreja? Sabedoria. Irmãos, o princípio para você ser bem-sucedido é a sabedoria. Você quer ser bem-sucedido em uma área da sua vida? Irmãos, foque em aprender, em estudar, em fazer algo para você, irmãos, se aprofundar naquilo que você vai trabalhar. Sabe, tem gente, irmãos, que ela tem uma função, ela tem um trabalho, ela tem ali algo que ela aprendeu, talvez há muito tempo, e aí ela fica para trás, ela não se atualiza, ela não busca nem em Deus: Senhor, me dá sabedoria para que eu possa atualizar, para que eu possa melhorar, para que eu possa fazer diferente. Irmãos, o Salomão está pedindo a Deus sabedoria, diante daquilo que você faz, peça a Deus sabedoria. Mas além de pedir a Deus sabedoria, não fique de braços cruzados, irmãos, esperando a sabedoria cair do alto, cair do céu para você. Eu vou mostrar algo aqui que talvez você nunca atentou para isso. E eu quero ler até pelo menos em 2 ou 3 traduções diferentes. Eclesiastes 7, 25. Eu marquei aqui, não sei se aqui na igreja vamos ter essa tradução, mas vamos lá. Estava lendo aqui no meu celular. Eclesiastes 7, 25. Eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber e inquirir e buscar a sabedoria. Veja que a gente vai seguir, irmãos, o versículo que o salmista nos mostrou. Uma coisa é pedir, outra coisa eu a buscarei. Vamos ver aqui, o Salomão pediu o quê? Sabedoria. Aí, olha só, irmãos, ele buscou para ter sabedoria, ele fez a parte dele para ele ficar inteligente, ou seja, ele estudou, ele leu, ele foi atrás para adquirir conhecimento. Muda aí a tradução, por favor. Vamos ver se a gente acha aí, apliquei-me a fazer o que, igreja? A conhecer e a investigar, e agora? E a buscar a sabedoria em meu juízo de tudo. Já deu para entender, né? Sabedoria de Salomão caiu do céu? Sabedoria, irmãos, veio assim, Não. O que ele fez?
ele investigou, ele leu, ele foi, né, para, vamos dizer assim, essa aula de aula, se necessário for ler um livro, ele foi fazer, irmãos, algo para adquirir a sabedoria. Por isso que Davi disse, irmãos, uma coisa eu perdi, outra coisa eu a buscarei. Irmãos, talvez você está no requisito ou está na condição do pedir somente. Eu já pedi a Deus, eu peço a Deus, olha, meu pedido é esse, a minha oração é essa. Tá bom, pediu? Agora, irmãos, busque diante daquilo que você pediu, né? Busque, irmãos, fazer algo para aprender ou para até te aperfeiçoar diante do seu pedido. Muda outra tradução aí, vamos ver se tem uma outra aí. Olha aí, igreja, essa aí que eu estava lendo, ó. Vamos ler em voz alta? Mas eu resolvi estudar e conhecer as coisas. Estava decidido a encontrar a sabedoria e achar as respostas para as minhas perguntas. Ficou claro aqui, irmãos? Sabedoria de Salomão caiu do céu? Sabedoria do Salomão, irmãos, veio assim, ó, da noite para o dia? Não. Eu creio que tudo Deus tem um propósito. Hoje o propósito de Deus é nos mostrar que, irmãos, além de pedir, você tem que buscar o que você está pedindo. Você tem que fazer algo por aquilo que você está pedindo. Muitas são as pessoas que ficam acomodadas, elas ficam de braço cruzado. Veja que Salomão, ele pede sabedoria e depois ele vai buscar. E aí, esse buscar, a tradução nos faz entender aqui, irmãos, que é estudar, é se capacitar, né? É para ficar melhor. Diante daquilo que você faz, você já procurou ser melhor? Você já procurou, irmãos, aperfeiçoar, né, ali a habilidade do seu trabalho? Ou porque, olha só, uma coisa é, irmãos, se a gente não se atualizar, a gente fica para trás. Principalmente quem trabalha em comércio, né, ou em áreas que, vamos dizer assim, que tem muitas concorrências. Porque, irmão, se a pessoa não estiver satisfeita com o seu trabalho, com aquilo que você está fazendo, ela vai procurar o outro que se atualizou, outro que estudou para fazer um pouco melhor, ou até mais do que você já faz. É assim ou não é, irmãos? É desse jeito. E aí tem gente que fica assim, não, mas eu pedi para Deus, eu peço para Deus, não me falta um dia de oração, todo dia eu peço, irmãos. O problema não é pedir. O problema é que nós estamos pedindo e nós não estamos buscando por aquilo que estamos pedindo. E por isso que muitas pessoas estão com a vida dela atrasada, né? Já era para estar lá na frente, avançada, irmãos. Eu estou dizendo profissionalmente, estou dizendo, irmãos, aqui algo que você, né, Deus te capacitou para você vencer barreiras, vencer, né, as dificuldades, mas muitas vezes por não se atualizar, por não estudar, como aqui, ó, essa tradução aqui deixa bem claro, mas eu resolvi o que, igreja? Estudar. Ó, resolvi, decisão. E ele estava tão decidido, irmãos, que enquanto ele não aprendeu, ele não parou. Eu preciso aprender, eu estou decidido, eu não volto atrás, eu vou resolver essa área da minha vida, porque eu vou precisar, eu vou reinar. Como que eu vou reinar? Como que eu vou julgar? Como que eu vou ajudar as pessoas, se eu não tenho sabedoria? Amém, igreja? Diga comigo, igreja, diga assim, não basta apenas pedir, diga tem que buscar, diga tem que ir atrás, tem que ir à luta, tem que estudar, tem que se atualizar. Amém, igreja? É sério, essa mensagem é para despertar muita gente que poderia estar já próspero, né? Bem sucedido, olha, melhor financeiramente.
Pastor, eu estou já conformado. Amém. Aí é cada um com a sua fé, com a sua decisão. Mas quem, irmãos, decide vencer, romper mais e mais, você tem direito. E para você então desfrutar daquilo que você já decidiu fazer, faça a sua parte. Estude, se capacite, faça o que Davi disse, busque por aquilo que você está pedindo. E aí, irmãos, você buscando, Deus vai te abençoar de uma forma especial. Amém? O Salmo 90, o versículo de número 12, me mostra também algo muito importante que eu quero compartilhar com a igreja. Olha o que esses salmos falam. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Tem uma tradição que diz assim, ensina-me a usar bem o nosso pouco tempo, para o nosso coração alcance a sua sabedoria. O que esses Salmos 90, o 12 está nos mostrando, irmãos? Que a gente não pode desperdiçar os dias, o tempo que nós estamos tendo. Você vê, eu não sei se aqui alguém passou por isso, não estou jogando ponto para ninguém, é só uma colocação. Não tem, irmãos, aquelas pessoas que talvez passam a vida toda, ela, talvez por uma dificuldade ou por algo que aconteceu, ela não aprendeu a ler, ela não estudou, e aí lá com seus 60, 70 anos, um pouco mais, um pouco menos, aprende a ler, aprende ali, estuda. Já viu casos assim? Eu conheci, irmãos, uma senhora com 70 anos de idade. Até os 70 anos ela não lia. Depois ela decidiu no coração, eu preciso e eu quero aprender a ler. E aí a família falou, mas como pode? A mãe vai para a escola como? Ela começou a ler a Bíblia e o Espírito Santo ensinou ela e ela aprendeu a ler, já com 70 anos. E ela sempre dizia, olha, se eu tivesse encontrado Jesus antes, se eu tivesse lido a Bíblia antes, mais nova, olha, quantas coisas teria acrescentado na minha vida. Ela feliz da vida, irmãos, aos 70 anos, ali por ter aprendido a ler, e ela estava dizendo, olha, se eu tivesse lido a Bíblia com 40, com 30 anos, já teria aprendido. E ela estava feliz ali. É o que o Salmo está dizendo, irmãos? A gente precisa aproveitar, usar bem o nosso tão pouco tempo. Para que, igreja? Para alcançar sabedoria. Olha nessa versão que está aí na tela. Olha aí, ensina-nos a contar os nossos dias e usar bem os nossos pouco tempo, para que o nosso coração alcance a sua sabedoria. O tempo que a gente tem, irmãos, é um tempo que é pouco. Apesar de, irmãos, as 24 horas continuam sendo as mesmas, mas se a gente olhar assim, a gente até fala, como que o dia passou rápido? Como que a semana passou rápido? Amanhã é o último dia do mês. Alguém vai falar assim, mas o mês passou rápido demais? Mas na verdade o dia continua com as 24 horas. Não diminuiu, não encurtou. Mas olha, está se cumprindo, irmãos. Ainda que as 24 horas continuam, num dia, olha o que está escrito aí. Nós precisamos aprender a usar esse pouco tempo que nós estamos tendo para alcançar sabedoria. Amém, igreja? Então diga comigo aqui sobre essa palavra, diga assim, eu preciso aproveitar melhor o pouco tempo que eu tenho para adquirir sabedoria. Amém? Que não seja apenas uma frase, irmãos, mas que você possa refletir isso no seu coração. Aproveite mais o seu tempo.
Aproveite mais o momento que você tem para você adquirir, alcançar sabedoria. Amém? Glória a Deus. Provérbios 14, 23. Provérbios 14, 23. Olha o que Salomão está dizendo nesse verso. Provérbios 14, 23. Em todo trabalho há proveito. Esse há é do verbo haver, do verbo existir. Então está dizendo o que, igreja? Em todo trabalho existe proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. O que Salomão está dizendo aqui, irmãos? Que com a sabedoria você enriquece, mas com as suas palavras sem sabedoria você empobrece. Olha só, hein? Com sabedoria você vai ficar próspero, mas se você não tiver sabedoria e começar, vamos dizer, murmurar, reclamar, começar, irmãos, a dizer palavras, ruins, até o lugar que você trabalha, irmãos, para você vai ficar ruim. Não, esse lugar não é para mim, esse trabalho não é para dar continuidade, para dar sequência, aqui não é mais o meu lugar. Quantas pessoas que desistem do seu trabalho por causa disso? Então Salomão está dizendo que em todo trabalho existe proveito, existe crescimento, existe prosperidade. Vamos melhorar isso aqui, irmãos? Só para valorizar o que você faz e que realmente é de valor o que você faz. Diga comigo assim: o meu trabalho, diga, aquilo que eu faço me traz prosperidade, me traz proveito, riqueza. Amém? Mas se você pegar o que você faz e começar a reclamar, começar, irmãos, a murmurar, começar a dizer palavras, esse trabalho é ruim, esse trabalho não é para mim, esse trabalho eu não quero mais. Aí a parte final, com os seus lábios, você vai pegar do seu trabalho, isso vai ser encaminhado para pobreza, melhorando, para destruição. O que muita gente falha? Fecha as portas, empobrece, são levados aí até o ponto da miséria por causa das palavras. Olha essa versão aí, em todo o trabalho existe proveito, mas as meras palavras, porém, só levam à miséria, à destruição. Então cuidado com as suas palavras. Eu não lembro, eu acredito que aqui na cidade ainda eu não contei isso. Se contei, não estou lembrado agora. Mas eu conheci, irmãos, um senhor já aposentado. Alguém conhece a cidade de Guiratinga? Já ouviu falar dessa cidade, Guiratinga? Isso há uns 20 anos atrás, aproximadamente. Esse senhor, ele morava lá na cidade de Guiratinga, e todo dia primeiro, ou dia primeiro último do mês, ele ia até Rondonópolis. Não sei exato, mas aproximadamente uns 120 quilômetros, mais ou menos, para receber o seu salário. Lá em Guiratinga não tinha um banco que ele recebia, e ele ia, irmãos, para receber o seu salário. Sabe o que ele fazia? Ele pegava todo o salário. Há 20 anos atrás, não tinha Pix, não tinha transferência, depósito, nada. Ele pegava todo o seu salário e levava para a sua cidade. Mas antes de tudo, ele pegava, irmãos, o salário dele, ia até a igreja e pedia para o pastor. Na época eu era auxiliar, na época eu era obreiro, e ele pedia, quantas vezes eu já orei pelo salário dele. Imagina, irmãos, pegar todo, ele levava o dinheiro,
Quando ele achava envelope, ele levava no envelope. Quando não, até o dinheiro, a cédula lá, um monte de cédula, o salário, né, que ele recebia, para então apresentar a Deus. Salário mínimo na época, né? E ele colocava ali diante do altar, pedia para o pastor, para quem lá estava, para consagrar a Deus, para abençoar. E aí, irmãos, ele ia para sua casa, né? Ele tirava o dízimo, porque ele já congregava lá na igreja da cidade, então ele dizimava lá. Passava ali em Rondonópolis para abençoar, deixava ali uma oferta, mas dizimava lá na sua igreja, que ele congregava, que ele se alimentava. E todas as vezes ele dizia: pastor, olha quantas vezes desse salário Deus multiplicou. Deus assim fez de coisa sobrenatural, de ao ponto de chegar várias vezes de eu poder emprestar 200, 300 reais para o meu filho. Era salário mínimo, irmãos, eu não tenho nem ideia quanto que era. Acho que não passava de 500, 600 reais, isso há muito tempo atrás. Nem tem, né? 2024, 24 para 20, 2004. Alguém lembra o valor de salário? Nem sei quanto que é, né? 250, então, olha só. E para emprestar 200 era todo o salário, pode-se dizer, né? Falo, meu Deus, olha só. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é o que essa palavra está dizendo. Que a palavra do tolo leva ele à pobreza, mas a palavra do sábio leva ele para viver, irmãos, e desfrutar das riquezas. Né? O que eu quero dizer sobre isso? Tem gente que mal pega o salário, hoje não pega, né? Já lá na conta mesmo, no pico, e já começa a dizer: salário não dá para nada, esse salário desculpa a expressão, é uma miséria, esse salário não dá para pagar isso, pagar... É assim ou é, irmãos? A maioria das pessoas fazem isso, ao invés de consagrar a Deus, abençoar, né? Dizer: Deus, obrigado pelo meu salário que o Senhor me deu condições de trabalhar. Irmãos, por todo o tempo que eu estive por lá, depois me tornei pastor, fui para outras cidades, mas eu nunca vi aquele homem murmurar, reclamar, e pelo contrário, só contar testemunho, contar vitória, de poder emprestar dinheiro, emprestar para o filho, do salário que ele recebia. Porque toda vez ele abençoava, toda vez ele declarava: o meu salário é mínimo, mas é abençoado por Deus. Comece a abençoar o que você ganha. Comece a declarar bênção sobre o seu sustento. Comece a declarar bênção, irmãos, sobre a sua vida. Olha o que o provérbio está dizendo: em todo o trabalho. O que você faz, muita gente às vezes despreza, muitas vezes as pessoas criticam, muitas vezes a pessoa até zomba do seu trabalho. Irmãos, o seu trabalho vai te trazer proveito, prosperidade, riqueza, quando você então com seus lábios abençoa, com seus lábios você então declara a palavra de bênção. Muda aí a tradução, vamos ver uma outra versão. Olha aí, igreja, ó. Quem trabalha tem o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Conversa, não fugiu do assunto, né? Palavras. O trabalho árduo produz lucro, mas a conversa fiada leva à pobreza. Então veja que Salomão, ele está nos mostrando que, irmãos, todo trabalho tem prosperidade, todo trabalho tem proveito, todo trabalho nós podemos, né, crescer, mas se as nossas palavras, como dizem essa aí, as meras palavras, as palavras erradas, elas vão nos levar para a pobreza, para a miséria. Vamos dar continuidade aqui? Entendeu até aqui? Eu vou mudar de personagem agora, mas o foco é o mesmo. O Davi disse: uma coisa eu pedi ao Senhor, outra coisa eu a buscarei. Salomão pediu sabedoria. Ficou de braço cruzado? Não, foi estudar, foi ler, foi aprender. Decidiu no seu coração: eu vou aprender.
né? Então veja só, ele cumpriu aquilo que Davi estava dizendo. Uma coisa eu pedi ao Senhor, outra coisa eu a buscarei. Vamos ver outro exemplo aqui, 1 Reis 18. 1 Reis capítulo 18. Para mim falar aqui do capítulo 18, você precisa entender, pelo menos aqui, irmãos, um pouquinho do 17. O Davi está vindo, né? Vou resumir aqui o 17. Davi está vindo em uma missão que Deus deu a ele, né? Vamos falar aqui da casa lá da viúva de Serepta, aonde o Elias, né? Falei Davi, mas Elias. O Elias, ele está vindo em uma missão que Deus deu a ele, e a Bíblia nos mostra que o Elias agora ele está sendo sustentado por Deus diante de um propósito que ele decidiu no seu coração viver. Eu quero dizer para a igreja, irmãos, quando existe propósito, Deus sustenta a sua vida, Deus sustenta a sua fé, Deus faz você permanecer no propósito, porque Deus não quer que a gente, né, saia do propósito. E aí, entrando no capítulo 18, alguém lembra quanto tempo ficou ali sem chuva? Quanto tempo? 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses. Pode conferir depois aí. Ficou então 3 anos e meio sem chuva. E eles agora estão precisando da chuva. Imagina 3 anos e meio sem chover, sendo que precisa plantar, precisa, né, depois para colher, precisava da chuva. E agora eu quero focar aqui no versículo 41 e no versículo 42. 1 Reis 18, 41 e 42. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe. Agora, igreja, porque ruído há de uma abundante chuva. 42. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Amém. Vamos entender isso aqui primeiro. Veja só que Elias está falando da chuva. Enquanto o rei foi comer, foi beber, o que o Elias foi fazer, igreja? 42, o que o Elias foi fazer? Foi orar. Veja que ele pede, né? Ele fala da chuva, eu já vejo uma abundante chuva, e agora ele vai, irmãos, buscar a Deus, para Deus mandar a chuva. Isso aqui é importante a gente colocar em prática, que a gente tem que fazer o que quando muitas pessoas não querem fazer. O Elias, irmãos, ele fala, ele pronuncia, né? Há uma abundante chuva, a chuva está chegando, vamos dizer, a providência de Deus está vindo. Mas o Acabe, que era o rei, que era para estar à frente, irmãos, não estava nem aí. É aquela pessoa que talvez, né, ela precisa, mas ela não está nem aí. Nós temos que ser diferente, nós temos que ser o Elias dessa história. Irmãos, ver uma necessidade, saber o que está precisando, e então ir até Deus para buscar, para que aquilo que a gente está precisando, Deus venha mandar. Aquele povo precisava de chuva, a necessidade era chuva, mas o rei não quis buscar pela providência, e o Elias vai. Então Elias fala da chuva, enquanto o Acabe vai comer, beber, vai descansar, e o Elias vai lá orar, né, para então Deus mandar chuva. O que eu quero dizer em cima disso aqui, irmãos, é aquele tipo de gente que fica assim:
Ela fala, mas não age diante daquilo que ela falou. O Acabe estava dizendo: a gente precisa de chuva, né? Sem chuva não dá, sem chuva a gente vai morrer. Olha, chuva. Ele falava da chuva, mas não foi buscar a Deus por chuva. Trazendo para os dias de hoje, irmãos, será que nós não estamos sendo o Acabe? Será que a gente não fala, mas não age? O Elias, irmãos, ele falou, o que ele falou? No 41, porque ruído há de uma abundante chuva. Ele falou e agiu. Ele falou, irmãos, e teve atitude diante daquilo que ele falou. Leva isso para o lado profissional. Quando você diz algo, você tem que, irmãos, ter uma atitude diante daquilo que você falou. A gente vê que muitas pessoas, elas caem no comodismo, achando que apenas falar, apenas dizer, vai resolver os problemas. E não é bem assim. A gente tem que falar, tem que dizer, mas precisamos se posicionar. O Elias falou: alma abundante, já ouço o ruído de uma grande chuva se aproximando. E aí, irmãos, ele falou, só que ele foi buscar a Deus, né? Diante daquilo que ele estava dizendo. E aí, para a gente terminar essa história do Elias, o que acontece aqui no versículo 48? 45, né? E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Repete: e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias. Então veja, aconteceu exatamente aquilo que Elias falou e buscou. Então a gente tem que falar, nós temos que dizer, mas temos que ter atitude diante daquilo que falamos. Amém, igreja? Não é a mensagem de hoje, mas não sei para que vai servir. Posso depois até estudar sobre isso também e aprofundar. Me lembrei aqui agora. Esse capítulo aqui, essa sequência fala da chuva que faltava e do fogo que desceu. Sim ou não? A chuva que faltava era para Deus então trazer, irmãos, vamos dizer, sustento para o físico. E o fogo? O fogo é o espírito. Então quando o fogo desce diante daquele desafio, Deus estava trazendo o sustento para a vida espiritual. E se a gente olhar para a história aqui, é porque nós não lemos, já lemos aqui o capítulo 18. Mas se a gente voltar aqui um pouquinho, antes vem o desafio. Então veja só, olha a inspiração que vê aqui. Antes da chuva, Deus mandou o fogo. Antes de Deus dar providência física, Deus providenciou para o espírito deles. Então diga comigo, irmãos, antes da chuva, Deus manda fogo. Sabe o que você disse aí? Antes de Deus tratar com você no físico, Deus quer tratar no fogo, no espírito. Irmãos, tem gente que não tem sustento, não tem chuva, porque ainda não foi tratada no espírito. Pode ver a sequência aí, capítulo 16, 17, 18. A maior necessidade deles era a chuva, mas antes da chuva, Deus manda o fogo. Talvez seja para alguém aqui. Eu não está aqui no meu esboço, não preparei nada disso, mas me veio no coração dizer isso para você. Antes das necessidades físicas, Deus quer tratar o seu espírito, sua vida espiritual. Antes do fogo, antes da chuva, Deus quer, irmãos, mandar um fogo. Talvez o fogo diminuiu, talvez o fogo apagou, talvez a presença do Espírito já não está mais. Amém, igreja? Entenderam? Então, quem entendeu, pegue. Não sei para quem é e não está nem no meu esboço aqui. Entenderam? Antes da chuva, Deus manda
fogo. Antes de Deus atender o físico, Deus atende o espiritual. Amém. Vamos para Marcos 5. Marcos 5, 28. Eu vou estudar isso depois, irmãos. Interessante isso, hein? Antes da chuva vem o fogo. Às vezes a gente quer tanta chuva, mas Deus quer primeiro mandar o fogo. Tem ou não tem sentido? Tem. Você quer realizar seu sonho, você quer tantas vitórias, mas Deus quer tratar primeiro a sua vida espiritual. Marcos 5, 28. Essa história aqui a gente conhece. Eu vou pegar só o versículo 28. Que história é essa? A história daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Lá no versículo 28, o que ela diz? Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Qual era a palavra dela? Qual era o dizer dela? Se eu tocar, sararei. E se ela tivesse ficado só na vontade de tocar? Se ela ficasse só no desejo, olha, eu tenho um desejo de tocar nas vestes desse Cristo, eu tenho uma vontade de aproximar dele e tocar nele, se ficar só na vontade, nada teria acontecido. Veja que, irmãos, ela falou, ela desejou, ela creu e ela foi tocar. É a mensagem do que nós começamos. Não basta, irmãos, pedir, tem que buscar. Essa mulher, ela disse: eu somente tocar, ou seja, ela falou, mas ela foi fazer aquilo que ela tinha falado. Se ela ficar só no desejo, na vontade, o milagre não teria acontecido. Tem gente que tem tanta coisa, irmão, no coração para fazer, mas não age. Tem tanta coisa no coração para colocar em prática, mas ainda não coloca. Se eu somente tocar, aí diz o que, igreja? Sararei. E o que aconteceu, igreja? Ela ficou sarada. Versículo 34, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém, igreja? Então, se você quer a mudança que você tanto procura nos outros, olha para você, toma uma atitude, age, não, faz. As pessoas não mudam, irmãos, às vezes tem gente que fica cobrando, fica insistindo. Tem gente que não muda com cobrança. Tem gente que muda vendo a sua atitude, vendo, irmãos, o seu exemplo. Amém, igreja? Eu já vi gente, irmãos, que nunca mudou por cobrança. Até por causa da cobrança já veio o lado da pirraça, veio o lado ali da irritação. E a pessoa decidiu: enquanto estiver me cobrando, eu não vou mudar. Mas o dia que a pessoa que estava cobrando, irmãos, passou a agir diferente, e aí a pessoa, ela viu o comportamento diferente, e ela deu o exemplo, a pessoa mudou. Então tem gente que não muda por cobranças, tem gente que muda com o exemplo que nós damos. Isso se trata, para filhos, marido, esposa, pai, mãe, pessoas que, você no dia a dia está sempre perto. Então, quer que a pessoa mude? Dê exemplo, faça você, ache, toma atitude. Amém, igreja? Vamos terminar onde começamos? Volta lá nos Salmos. Salmos 27, 4. Só a parte inicial. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Aí eu mostrei o caso do Salomão, pediu sabedoria e buscou, e teve, recebeu. Mostrei o caso aqui, irmãos, do Elias.
que pediu, falou para Deus mandar chuva. Ele ficou só no pedido ali? Não, foi orar. Ele foi atrás, foi pagar o preço, e Deus mandou aquela abundante chuva. Vimos aqui o caso dessa mulher, a mulher de 12 anos com fluxo de sangue. Ela pediu: se eu somente tocar, ela disse: se eu somente tocar, sararei. Ela falou, pediu e foi atrás, foi tocar. Veja, irmãos, que todos os exemplos citados foram de pessoas que tinham feito um pedido e correram atrás para que aquele pedido fosse atendido. Resumindo, irmãos, se a gente ficar de braços cruzados, vai ser apenas pedido. Se a gente não agir, irmãos, não vai sair do papel, não vai sair do coração, o sonho não vai se realizar, a vitória não vai chegar. Você está pedindo? Então vai buscar por aquilo que você está pedindo. Amém? Fique em pé, vamos falar com Deus. Diga mais uma vez comigo: uma coisa é pedir, outra coisa eu a buscarei. Amém? Vou terminar a transmissão. Deus abençoe você do YouTube. Deus abençoe você desse link que está chegando aí no seu WhatsApp. Compartilhe, mande para outras pessoas e certamente Deus vai falar ao coração delas.